Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou reagir com vocês aqui no Tá Reagindo. Mais um vídeo aqui do canal Cortes do Estranha História. Enfim, aqui nos cortes do Estranha História eu já reagi a outros vídeos dele, tá? E também no canal principal, se não me engano. E dessa vez vai ser a origem da crença em bruxas. Vai ser um vídeo bem legal. Quem está interessado aí na história da igreja, da bruxaria e tudo mais, fica aí para acompanhar, beleza? Vamos nessa. Vamos dar uma reagida. Os Igreja vídeos eles são moldou o sempre foda conceito de demais. bruxa a igreja moldou o conceito de bruxa de forma intencional ou como resultado de um sistema maior de controle. A ideia de bruxa que aparece nos tratados de bruxaria e demonologia medievais, ela é construída aos poucos, né? E são várias matrizes que produzem, são várias. Então, ou seja, se é construído aos poucos assim, provavelmente ele vai dizer que no final o veredito vai parecer, no mínimo, que não foi intencionalmente, né? Mesmo que talvez alguém tenha alguma ideia nesse aí dentro que tenha sido intencional, mas se for construído aos poucos, provavelmente não vai ter Digamos sido assim, intencionalmente. e são várias matrizes que produzem, são várias, digamos assim, Que, acreditando que a pessoa que perguntou isso pensou, tipo, a igreja criou no sentido de, tipo, fazer, marcar aquela pessoa, vamos dizer, criamos o conceito de bruxa para, sei lá, a gente dizer que aquela pessoa é bruxa para chegar lá e, sei lá, eliminar aquela pessoa que é contra a gente, vamos dizer assim. Se do mal da coisa, né? Criar com um propósito, vamos dizer assim. Né? Talvez essa pessoa tenha pensado nesse sentido. Ou ela criou com esse propósito, ou criou sem querer. Né? você tem vários Que eu acredito que é basicamente baldezinhos que produzem, são nessa linha várias, que vai. digamos assim, você tem vários baldezinhos com pecinhas de Lego. Você tem crenças locais pré-cristãs sobreviventes. Você tem crenças locais pré-cristãs sincretizadas com o cristianismo. Você tem feitiçaria, o fenômeno mais amplo, né, de produzir efeitos na realidade a partir de canalização de forças disponíveis na natureza, né? Então, desde adivinhação, jogar sortes, escrever o nome da pessoa e colocar na boca do sapo, produzir, invocar ancestrais, espíritos para consultar essas figuras. Então, que aí já é uma questão da fronteira ali de feitiçaria e magia, né? Então você tem essa outra Hum, caixinha de Lego com outro conteúdo. Você tem as heresias, né? O que a igreja central, digamos assim, o Papa, a igreja alinhada, né? A figura do Papa e de uma tradição dita ortodoxa, né? Que se impõe como ortodoxa, classifica certos grupos como desviantes. Esses grupos desviantes, mais cristãos, mas que praticam um cristianismo que é visto como herético, né? Como desviante, eles também têm um conjunto de ideias, de práticas, então essa é outra caixinha. E aí, a partir desses vários baldes com pecinhas de Lego, aos poucos, as pessoas que estão lidando com aquela realidade, monges, não só pessoas na estrutura da igreja, mas um imperador como Frederico II, autoridades, né, que são cristãos, que se apresentam também como defensores da fé, que têm ligações muito profundas, como eu comentei no vídeo, sobre a bula Ad Extirpanda, tem relações muito próximas com a estrutura eclesiástica. Essas figuras começam a tentar entender esses movimentos, às vezes genuinamente, uma tentativa de tentar compreender, mas hum, misturado com os seus próprios vieses e já interessados numa condenação desses grupos, que são grupos que podem gerar dificuldades políticas para o estabelecimento de uma autoridade local, por exemplo, rejeitarem a autoridade do Papa ou rejeitarem a autoridade de um bispo, de um arcebispo nomeado, né, por um Papa ou coisa do tipo. Então você tem as questões políticas, ideológicas, religiosas, sociais de todo tipo que levam as pessoas a falar sobre o que elas estão vendo ali. E esse o que elas estão vendo ali, a partir de vários baldinhos, a imagem que é montada do inimigo, uma dessas imagens é a imagem da bruxa. Então, a bruxa e o bruxo, né,
que são montados com essas pecinhas, muitas vezes têm características que são incoerentes ali eh, dessas diversas identidades em relação às quais a igreja busca se distinguir, né? Então são os vários outros, né, da Hum, igreja, aquilo ao qual ela se opõe. E isso tudo se mistura na visão de quem está operando na lógica ali da igreja. Não necessariamente dentro da estrutura eclesiástica, mas às vezes fiéis de uma paróquia também vão produzir essas imagens. Então é uma coisa muito orgânica. O que não significa que seja uma coisa inocente, né? Não é que orgânico não significa que a coisa brota assim, do nada. Orgânico que eu digo é que não existe uma. Não é como se existisse um momento em que alguém chega, senta e fala assim: vamos produzir uma caricatura aqui do inimigo do cristianismo para a gente poder consolidar o nosso poder e condenar as pessoas. Então, provavelmente foi num sentido natural, vamos dizer assim, mas você já tinha ali algumas, algumas coisas que já não eram tão desejadas, já não, os cristãos da época já não gostavam muito, né? Então foi tudo meio que se mesclando em uma visão de vamos dizer, de um maligno, assim, de uma coisa unificada, vamos dizer assim, ou de uma imagem de um mal, vamos dizer, sei lá, vamos dizer mais ou Pessoas menos com assim, sei lá, legitimidade. algo próximo a isso, Não é assim que as coisas acontecem. As meio populações já abstrato. tinham várias noções e condenavam certas práticas e tinham medo de algumas figuras da vila, da aldeia, que eram vistas como perigosas, que eram vistas com um comportamento desviante, que eram vistas com crenças desviantes. Então, tudo isso vai se misturando, né, e produz organicamente ao longo de um tempo é, essa compreensão que se expressa nos tratados demonológicos e de caça às bruxas, né, como Malleus Maleficarum e algumas Novos bulas papais também, modificaram, ela que produzem falar essa isso. identidade da bruxa, né? Mas assim, o que está por trás dessa caricatura? O que está por trás dessa incompreensão? Porque assim, a perspectiva dos autores, é uma perspectiva a qual eu me alinho, é que a ideia de bruxa medieval é o resultado de uma incompreensão. Uma incompreensão, às vezes, por má fé, às vezes por sede de poder, consolidação da sua identidade Essa também. daí já é uma nova edição. Eu nunca li, mas eu já tive vontade de comprar, mas era uma edição diferente, com basicamente uma cor meio bege, mais avermelhada, que tinha várias pinturas assim, tipo, uns bruxos queimando, era foda demais. Só que se eu não tem muito. Tem, é Jeffrey B. Russell. Não, eu acho que eu estou errando completamente. Vou voltar um pouquinho aqui para tentar ler. É Jeffrey B. Russell, que é, que é esse cara que fala sobre a bruxaria e tudo mais, história de bruxaria, só que ele também tem um livro que fala sobre a origem do diabo, não sei o que mais lá. Só que no sentido mais, né, a concepção, do negócio pra lá, a história, né? Tudo mais, só que esse, no caso, se eu não me engano, tá em inglês, né? Esse é a origem do diabo, tudo mais. Uma Bruxa coisa assim. medieval é o resultado de uma incompreensão. Uma incompreensão, às vezes, por má fé, às vezes por sede de poder, consolidação da sua identidade também, mas não é algo que seja artificial, que seja um resultado de um processo deliberado de enganar a população ou de criar um inimigo a partir do zero. É sempre importante pensar isso, porque a gente às vezes tem uma ideia do clero que vem de um discurso anticlerical, liberal, né, do século XIX, século XVIII, de que tudo tava tudo ótimo, a sociedade funcionava perfeitamente, era tudo harmônico, né? Não tinha problema nenhum, as pessoas resolviam seus problemas de forma tranquila. E aí, clérigos, que meio que são alienígenas, né? Que não surgiram dessa sociedade, mas eles caem nesse contexto sem nenhuma relação com ele, começam a produzir discurso ideológico de dominação de forma totalmente livre, com uma criatividade sem limites, né? E não é assim. O clero são pessoas. E essas pessoas são filhas de uma mãe e de um pai que têm certas crenças e vivem, né? Brincam quando criança
e são educados quando criança com outras pessoas que têm certas crenças, um modo de ser. Então, assim, o clero ele é resultado de uma sociedade. É um processo dialético, né? Quem estava no clube de leitura do Berger está bem familiarizado com essa ideia de dialética, né, social, socio- essa abordagem, né, sociológica dialética, Uhum. que é que o indivíduo, ele é ao mesmo tempo produzido pela sociedade e produz a sociedade. O indivíduo, ele internaliza a- as estruturas Forte. objetivadas da sociedade, ideias, costumes, modos de andar, de vestir, de falar, crenças, leis. Ele internaliza isso, mas ele, a partir da sua própria experiência, da sua vida, ele também, vivendo, externaliza o que é da sua consciência, do resultado da sua própria existência individual. E essas externalizações somadas, né, elas modificam a sociedade que produziu esses indivíduos. E a sociedade modificada, ela produz, dela emergem novos indivíduos que também operarão sobre ela, mas ao mesmo tempo sofrem as operações dela, então é uma questão dialética, né, cíclica. É, então o clero, ele é o resultado, ele é a expressão de uma sociedade e ele afeta, colocado em posições de poder, né? Ele tem mais autoridade, tem mais espaço, né, de poder para transformar de Eu vou forma deixar o meu mais like ampla, aqui, né, que tá para bom gerar demais o vídeo. efeitos maiores ou mais duradouros Top na demais. sociedade. Mas não são alienígenas que descem aqui e como é, controlam a população como, como um teatro de bonecos, né? Como um titiriteiro, que é o mestre de títeres, né? De bonecos. Qual que seria um outro nome para isso? Mas vocês entenderam, né? O Puppet Master, né? Nossa. Não é assim que funciona. Então, até para o discurso de dominação, para uma ideologia produzida intencionalmente para enganar o povo e produzir benefício para sua própria classe, isso precisa ressoar com o que a população pensa e vive. Não é qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de ideia que vai ser aceito, vai ganhar adesão. Né? As pessoas não são robôs que você programa, né? Dá o prompt lá na, na Dona Maria, do seu José, e os caras passam a viver de uma forma completamente diferente porque o padre disse, porque o pastor disse. Para o discurso do padre ou do pastor ter efeito, isso precisa ressoar com algo que já está vivido, né? Coletivamente, que organiza as expectativas, medos, esperanças da Dona Maria e do seu José, que eles já têm, né? Então, enfim, entendem o que eu quero dizer? Você quer um presente? É foda de se pensar assim, que ele fala do clero cristão, né, da igreja cristã, né, e antes disso, né, você já tinha, vamos dizer assim, você já tinha outros, não clero, mas você tinha, basicamente a mesma coisa, não dominava, tipo, houve uma área gigantesca, né, porque com o clero cristão ele passa a dominar Roma, e passa a dominar o Império, e passa, enfim, passa, digamos que dominar uma grande parcela do mundo, né, por uma parte dominar de fato, né, eles têm importância política, força, poder político realmente, né, hoje em dia nem tanto, né, assim, de mandar de fato não, né, mas enfim, né, falando de filosoficamente, teologicamente, enfim, religião eles têm, né, ainda certa força bem grande na verdade, em número de pessoas adeptas. Enfim, mas, antigamente, antes do cristianismo, você tinha muitas sociedades, né, mais antigas que você tinha ali os xamãs, seja lá o que for, né, posso estar usando termos errados, né, obviamente não sou entendedor, mas você tinha ali sociedades, mesmo que sejam mais e mais antigas, e você tinha uma figura central que era religiosa, né, não era cristianismo, só que ela, né, ali tinha um forte impacto na sociedade. E a gente vê hoje em dia, né, que esse discurso geralmente não cai em cima desses, né? Cai em cima, obviamente, do que, né, conquistou mais poder ao longo do tempo, né, que foi o cristianismo. Hoje em dia assim, ele conquista muito poder, né, entre os mais velhos, hoje em dia os mais jovens acabam não tendo tanto, apesar de ter muito jovem também adepto. Alguns são adeptos, não dizem que são, né, para
Enfim, não falar suas opiniões e serem taxados de não sei o que, né? Porque ninguém pode falar porra nenhuma também. Só pra rir. Mas, enfim, é basicamente isso, né? Só o cristianismo, só entre aspas, obviamente, vai ter diferentes, né? Tem outras religiões maiores, né? As religiões mais atuais, o islamismo, o judaísmo, enfim, tem várias outras. Só que quando a gente volta para mais para questões de tribos e tudo mais, você também tinha, né? É basicamente isso, né? Uma hegemonia, um poder, né? Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Vão aí, se inscrevam no canal do cara e deixem um like lá nos cortes do Estranha História. E é basicamente isso. Se inscrevam aqui também no canal, deixe seu like e também ative o sininho, beleza? Falou, valeu e tchau.